Além do que, teve uma época que nós ficamos 4 anos sem carro, tá, gente? Então, nós sendo menor. Então, você sempre lê lá, né? Alguns mercados, eles já colocam na própria etiqueta preço. Gente, pausa pra tomar um cafezinho. Sempre que a gente for comprar, né, alguma coisa, pensar, eu tenho algo parecido, que os seres humanos inventamos coisas, né? Pra gente ficar consumindo. E R$100 vezes 12 meses, R$1.200 só. Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, tô aqui com algumas anotações de mais diquinhas que eu anotei pra vocês do que eu tenho aplicado na minha vida, né, nesses 16 anos de casada, como dona de casa, e que talvez possa ser útil para a vida de vocês também, tá? E essas dicas diminuíram muito o meu custo de vida. Gente, eu fiz um bloco aqui de 8 dicas. A última ela é um pouquinho mais avançada, então eu vou deixar pro final pra gente debater, tá? E só relembrando que se você faz algum tempinho que não assistia esse canal, agora eu tenho um outro canal que é o Casa Gostosa com a Dani, que lá estão os meus vídeos de vlog, de dia a dia, de decoração de casa, de limpeza, e um outro também, que é o Receitas Fáceis da Dani Gorati, onde eu coloquei só as receitas agora, tá bom? Então, espero vocês me seguindo por lá também, caso vocês queiram, né, acompanhar, serão muito bem-vindos. Também, pessoal, eu acabei de retornar do Brasil de férias, né, passei um tempo maravilhoso com a minha família. E tem nesse canal um vídeo de compras de supermercado, tá? Não deixem de conferir, porque são com preços aí do Brasil. Então, vocês podem comparar também, né, o que eu comprei, quanto que eu paguei. E lá no outro canal, Casa Gostosa, tem vlog. Então, sem mais delongas, primeira dica que eu anotei aqui, gente. Reveja os seus gastos com transporte. Porque, pessoal, o transporte, ele consome grande parte da nossa renda, não é verdade? Todo mundo tem que sair, tem que se locomover. Se você trabalha ou se você não trabalha, você tem que levar filhos na escola, etc e tal. Então, por exemplo, olha, ter 2 carros custa mais impostos, mais manutenções, mais pneus, mais gasolina. Então, eu vou falar um pouquinho da nossa situação aqui em casa. Nós temos um carro, além do que teve uma época que nós ficamos 4 anos sem carro, tá, gente? Então, nós somos casados há 16 anos, inclusive nós completamos agora há pouco. E desses 16, 12 a gente teve carro. E teve também uma época, porque como a gente morou no Brasil, eu não vou alongar a história, né, gente? A gente chegou lá, demorou pra comprar um carro. E aí, quando a gente voltou aqui pra Holanda, a gente também vendeu o carro alguns meses antes de vir embora. Então, eu acho que quase 5 anos da nossa vida foi sem carro, tá bom, gente? E eu posso te dizer, gente, isso economiza demais, porque hoje em dia, a gente paga bastante dinheiro mensal. Aqui você paga um imposto, né, da prefeitura, só para você ter um carro. É como se fosse o IPVA, né, acredito, do Brasil. Mas aqui a gente não paga uma vez por ano, a gente paga mensal. E é 100 e poucos euros, alguma coisa assim. Imagine, gente, se fosse reais, ia ser uns R$600 ao mês, né? Fora gasolina, estacionamento, manutenções, tudo que um carro exige, fora o valor que a gente juntou durante esses 4 anos, né, para comprar esse carro à vista. Então, assim, eu sei que tem vários fatores, né, para você conseguir viver sem um carro. Aqui onde a gente mora é tudo plano, é tudo reto, então todo mundo aqui tem uma bicicleta. A gente pegava muito carro emprestado da minha sogra se precisasse ir para uma outra cidade, porque aqui não tem Uber, não é fácil como no Brasil você conseguir chamar um carro de aplicativo. Então a gente usava o carro da minha sogra só se fosse para outra cidade, porque a minha sogra também, aqui dentro da cidade, ela faz tudo de bicicleta, a pé, ela quase não usa o carro dela também. Então, gente, para eu não me alongar muito, hoje em dia eu uso muito a minha bicicleta, vou trabalhar de bicicleta. Aí, por exemplo, se é um dia que eu tô muito cansada,
que eu não quero que fique tão pesado, o que eu faço? Eu vou de bicicleta, deixo a minha bike no estacionamento do meu trabalho, porque lá tem um estacionamento trancado, tudo, só os funcionários têm acesso àquele estacionamento de bicicleta, e aí o meu marido me busca. Só que aí, na próxima vez que eu for trabalhar, ou eu tenho que ir de ônibus, ou ele me leva. E aí eu volto trazendo a minha bike. Então a gente vai fazendo mais ou menos assim, pra não ficar também tão pesado, porque a minha bicicleta não é elétrica, né? Aqui muita gente tem a bicicleta elétrica, que vai muito mais rápido, porém também, ó, ela pode chegar a custar o preço de um carro aqui. Se for um carro antigo e usado, tem bicicletas elétricas mais caras. Aqui, gente, o ônibus, ele é mais caro que no Brasil, porque aqui é por quilometragem. Então, se eu peguei o ônibus e andei 3 pontos, eu vou pagar mais do que pessoas que andaram somente 2 pontos. Ele é cobrado por quilometragem, tá? Então, pra mim também sai bem caro se eu for de ônibus pro trabalho. E outra coisa, uma dica, pessoal, dica dentro da dica, é a gente agrupar tarefas para resolver tudo de uma vez. Por exemplo, hoje eu marquei uma consulta no lugar X, o que mais que eu posso resolver por aqui? Eu tinha um assunto de banco para resolver, eu tinha um assunto de cartório. Evitar sair o máximo possível e agrupar essas tarefas todas num dia só, você vai ver quanto você vai economizar de transporte por mês, porque às vezes a gente não presta atenção, né? Eu preciso, eu tenho que ir, mas muitas vezes o planejamento também te ajuda demais a economizar. Número 2, agora falando um pouco assim de mercado, né, gente? Não tá por ordem aqui as dicas, tá? Eu pus tudo bagunçado, então assista até o final, porque não tá por ordem de importância. Olha, a gente dá preferência a produtos locais. Por exemplo, aqui tem a feira, né? Tem muita feira aqui. A do meu bairro, ela é na quarta-feira. Inclusive, eu tô querendo me programar, que, por exemplo, seria hoje, mas hoje é um dia que eu trabalho, fica meio corrido pra ir. Faz tempo que eu não vou na feira, gente, só que lá você pega muita promoção. Tô falando a feira aqui da Holanda, tá? E da minha cidade. Às vezes eles fazem uns pacotes assim, ó, de vários legumes por €1. Compensa demais, só que você tem que ter o tempo de ir até lá no dia certo e no horário certo. A feira aqui acaba meio-dia. Me falem como é no Brasil, gente, porque agora eu já não lembro mais. Acho que é a mesma coisa, né? Mas a feira aqui, ela acaba super cedo. Então, você tem que ir cedinho. E, por exemplo, gente, quando eu morei no Brasil, em Indaiatuba, eu já não achava que compensava, porque eu achava os produtos da feira mais caros do que o do supermercado. Porque eu acredito que vem dos pequenos produtores, né? E às vezes eles não têm condição de oferecer um preço tão baixo como o mercado que compra por atacado. Então, acho que se eu fui umas 2 vezes na feira quando eu morava lá, é uma cidade de interior de São Paulo, né? Pra quem não conhece. Foi muito. Eu não tinha esse costume de feira, eu comprava tudo no supermercado mesmo. E outra coisa, gente, é a gente não ter vergonha, sabe? Se você precisa ir na feira num horário que você sabe que os feirantes, eles vão estar ali liquidando a mercadoria, vão abaixar o preço, por que não, gente? É melhor do que você ficar sem o seu alimento. Porque muitas vezes também o alimento, ele não está ruim, ele está bom, só que o feirante, ele não pode levar de volta todo aquele alimento com ele, porque aí vai acabar estragando. Então, eles acabam baixando o preço. Então, assim, por que não? Não, no Brasil fala xepa, né? Hora da xepa. Vergonha pra mim é você pedir emprestado pros outros, é você não ter como sustentar a sua família. Isso pra mim é uma vergonha. Não você fazer uma economia, certo? Então vamos para 3. Vocês viram que eu gosto de falar, né? Ainda tô da terceira, gente. O preço por quilo ou litro. Gente, vocês já repararam no mercado? Vai ter assim, vamos supor, um detergente de 500 ml e um de 1 litro. Aqui é muito comum, né? Ter de 1 litro. Geralmente, o que é de 500 ml vai estar mais caro do que se você comprasse 1 litro. Vamos supor, o de 500 ml custa €1 e o de 1 litro custa R$1,50. Então, significa que se você comprar 2 do 500 ml, vai dar €2. E se você comprar
de 1 litro vai dar 1,50, você vai economizar. Porém, gente, todavia, entretanto, nem sempre esse cálculo faz sentido. Eu já peguei vários produtos no mercado que o pequeno saía mais barato, pessoal. Por exemplo, tem um produto que eu acho que até hoje ele tá no mercado que eu vou aqui quase todo dia, é o mel. Se você comprar o mel menor, da mesma marca igualzinho, ele sai mais barato do que o frasquinho maior. Eu não sei se é erro que acontece ou é promoção, porque às vezes os supermercados, eles têm isso, né? Eles compram combos em promoções e aquela embalagem ali acabou saindo mais em conta, mesmo ela sendo menor. Então, você sempre lê lá, né? Alguns mercados, eles já colocam na própria etiqueta, preço por quilo, preço por litro, você não precisa fazer a conta. Ou você calcular, tá bom, gente? Aí a número 4 é uma bem básica, né, de nunca ir ao supermercado com fome e principalmente levar crianças com fome. É bem básica, mas às vezes a gente esquece, né? Porque além de você querer pôr mais coisas no seu carrinho, tem outra coisa. Se é um supermercado que tem lanchonete dentro, aqui não é comum, gente, mas eu acabei de chegar do Brasil, então eu tô com tudo fresquinho, né? Tem mercado no Brasil que tem lanchonete, que vai te oferecer salgados, coisas gostosas pra você comer ali mesmo enquanto você faz as suas compras. Gente, pausa pra tomar um cafezinho. Eu até esqueci de falar pra vocês se vocês pegaram o cafezinho pra curtir esse vídeo junto comigo, né? Porque vocês sabem que eu adoro. Então, voltando, pessoal, tem os locais que você pode dar uma pausa nas suas compras, ir lá se alimentar e continuar fazendo. Então, se você tiver com fome, você vai gastar já dentro da sua própria compra de supermercado, tá bom, gente? É claro que às vezes é legal, né? É até uma diversão. Eu lembro quando a gente era criança, às vezes era até uma diversão, né? Ai, pai, posso pegar um quibe? Posso pegar uma esfirra, tal? Porque tem aquela lanchonete, né? Fica aquelas coisas cheirosas dentro do mercado, não é, gente? Mas se é uma coisa que você tá ali sempre, você se policiar de comer antes de você sair, vai te economizar muito dinheiro. Aí, o número 5, pessoal, é usar eco bag. Eu vou até colocar as fotos de algumas eco bags que eu tenho aqui pra vocês, porque eu me acostumei muito em levar a minha própria sacola aqui na Holanda. No início eu esquecia muito, eu já gastei muito dinheiro com sacola, gente, porque simplesmente eu esquecia. Agora já virou um hábito, ela é como se fosse a minha segunda bolsa. Eu tenho minha bolsa, né, com carteira, celular, tudo, e uma eco bag, porque os mercados aqui não estão dando nem mais. Sabe aquele saquinho, gente, que você põe os legumes, tudo dentro, amarra e vai passar no caixa? Nem esse saquinho tá dando mais, vocês acreditam? Como a gente faz? Coloca tudo solto dentro do próprio carrinho mesmo, e aí depois você arruma na sua eco bag, porque também se você quiser comprar, eles não têm essas sacolinhas plásticas, assim, avulsas, sabe? Eles têm a plástica, eles vendem a própria eco bag no mercado, ou uma outra sacolinha que ela é menor, ela é plástica, mas ela é, como que se fala? Térmica, pra quem mora longe, quer pôr coisa de congelador assim, mas plástico assim, fininho, não tem mais, nem pro hortifruti, pessoal. Isso do hortifruti deve ter uns 2 anos que começou aqui, tá? E o que eu posso falar, no Brasil eu reparei, me corrijam se eu estiver errada, mas teve um supermercado que eu prestei atenção, que eu paguei sim a sacolinha, foi 10 centavos cada sacolinha. Agora os outros que eu fui eu não cheguei a reparar, mas eu acho que eu paguei em todos em São Paulo, porque a moça sempre perguntava, vai querer sacolinha? Quantas? Se fosse de graça, ela nem ia perguntar, né? Porque vocês lembram antes que as caixas do supermercado pegavam um bolo assim e colocava? Eu lembro quando ia fazer compra com os meus pais. E agora não, ela pergunta quantos, né? Então, eu acredito que pague sim. Então, mesmo que você reaproveite essa sacola, mas se você não tem a necessidade, toda vez que você vai lá, você tá pagando, aqui eu nem tenho como reaproveitar essa sacola, porque o lixo de cozinha que a gente descarta aqui, ele tem que ser numa sacola ecológica, que ela vai dissolver depois. É umas regrinhas daqui, sabe, gente? Então, essa sacolinha plástica, bom, nem tem no supermercado e eu não teria como reaproveitar. Então, assim, eles fecharam mesmo o círculo contra o plástico aqui, né? E aí eu levo a eco bag, mas eu acabei me acostumando. Tem até uma que eu fiz, eu mesma costurei, vou mostrar pra vocês. Eu amo carregar aquela eco bag.
e fica mais forte na hora de você carregar suas coisas também. Dica número 6, gente, se você quer economizar, é você usar melhor o que você já tem em casa. Sempre que a gente for comprar, né, alguma coisa, pensar, eu tenho algo parecido que cumpre a mesma função, né? Eu posso dar um exemplo aqui pra vocês da loja onde eu trabalho, tá, gente? É uma loja de utensílios, de decoração, só coisa de casa, né, onde eu trabalho. Aí, o que a gente vende lá, gente? Repousador de concha. Desculpa, tá, gente? Mas tem umas coisas assim que, sabe, eu fico pensando, gente, quanta coisa o ser humano inventa, né? Sabe um negocinho assim pra você pôr a sua concha, a sua coisa como você tá cozinhando? Ok. E assim, vende muito, gente, vende muito. Quando tá fora de estoque, as pessoas estão sempre perguntando, ai, quando vai chegar aqui, não sei o quê. Gente, um pratinho, né, resolve isso, mas enfim, quem quer gastar o dinheiro com isso, né, à vontade. Outra coisa que vende na minha loja, cortador de ovos. Existe, gente, um produto pra cortar ovos. Tem coisas que eu fico pensando, sabe? Pô, as pessoas têm cortador. Cortador de ovos sempre tem, né, no estoque. Mas, por exemplo, olha aqui o que eu tava lembrando que me perguntam. Tem cortador de abacaxi? Descascador de abacaxi? Tem descascador de kiwi? Assim, o povo pergunta de tudo. Aí eles me perguntam, né? Claro, eu tenho que responder com educação. Ai, não, infelizmente não temos. Mas na minha cabeça eu penso assim, você não tem uma faca em casa? Tem descascador de abacaxi? Faca. Descascador de kiwi? Faca. Cortador de ovos? Faca. Mas eu não posso falar isso, né, gente? Claro. Mas assim, nós, ser humanos, inventamos coisas, né? Pra gente ficar consumindo. Então, assim, será que não tem coisas que a gente pode usar para uma coisa para várias utilidades? Primeiro, não vai entulhar a nossa casa de coisas. E segundo, vai ajudar no nosso objetivo nesse momento, que é economizar dinheiro e engordar a nossa reserva de emergência, não é verdade? Então fica aí um pouquinho pra gente refletir. Gente, aqui é número 7. Cuidado com aquele baratinho de todo dia, sabe, pessoal? Olha, doces, água, biscoito, café, essas coisinhas que a gente compra todo dia na rua, sabe? Olha, gente, eu estive aí no Brasil, eu estive só em São Paulo e Minas, né? Eu acho que eu paguei em média R$6 numa garrafinha pequena de água na rua. Tinha lugares que era mais caro, lugares que era mais barato, né? Mas assim, é em média. E como a gente tava de férias, né? A possibilidade de levar coisas na mala que é muito limitada, então eu não levei garrafinha pra ficar carregando água. Então eu comprei muita água na rua, pessoal. Eu não tenho nem noção, sinceramente, do quanto que eu gastei só com água, porque apesar de ser inverno, tava muito calor, né? Então, assim, imagina todo dia você comprar água na rua, você sair sem a sua garrafinha, né? E café, então, eu fiz aqui um exemplo só pra gente ter esse gostinho, né, de pensar quanto a gente gastaria ao ano. Vamos supor que todos os dias você toma um pingado no caminho do seu trabalho. Pingado pra nós é aquele café com leite, né? Que é muito bom, tem na padaria, tudo. Gente, eu confesso que antes eu tinha feito esse vídeo com exemplo de R$2, mas eu vi agora nas férias, R$2 não dá pra comprar nada, né, numa padaria. Então eu aumentei aqui pra R$5. Vamos supor que você compra um pingadinho de R$5 todos os dias na padaria. Nos 5 dias da semana que você trabalha, vai, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4 semanas daria R$100 ao mês. E R$100 vezes 12 meses, R$1.200, só em pingadinho, né? Então, é aquelas coisinhas assim que a gente não vê. E assim, gente, isso na rua, porque no shopping eu fiquei muito surpresa. Primeiro eu cheguei em um shopping, aí eu vi, porque fazia 2 anos que eu não ia no Brasil, né, na verdade. Aí eu vi R$10 o expresso, né? Aí eu falei pro meu marido, nossa, eu acho que essa cafeteria aqui é de luxo, né? Vamos procurar outra dentro do shopping. E aí as outras estavam todas mais caras, gente, R$12, R$15. Aí eu falei, não, esse é o preço mesmo, né? Então, assim, essas coisinhas
estão muito caras pra você tomar fora de casa, né? Claro que uma vez ou outra é um luxo, é um encontro com um amigo, né? É como que se fala? Um mimo que você se dá. Mas se você fizer isso todos os dias sem perceber, ou que você faça 3 vezes na semana, vai. Se você fizer umas 2 às 3 vezes, você já economizaria R$ 600 no mês. Aí você fala, ai Dani, mas 600 não é nada. Só que, pessoal, aqui no canal nós estamos fazendo um plano de redução de custo de vida, tá? Ideias, assim, eu tô colocando para vocês todas as ideias de coração do que eu tenho feito na minha vida, para que vocês também possam aplicar e montar a sua reservinha de emergência. Então, não é só o cafezinho, você vai maratonar os vídeos aqui no canal do Diminuir Meu Custo de Vida. Eu tenho uma playlist com vários vídeos aqui. Você vai assistir e ver o que você pode aplicar. Então, se você economizou, diminuir o café, gastei 600, vou tomar só 2 vezes por semana na rua e o resto não vou tomar mais, vou tomar em casa, já economizei 600. Eu consegui reduzir a minha conta de luz, assim, assado, vou economizar 500 por ano. Já são 1.100. Consegui reduzir a minha conta de água assim. Consegui reduzir minhas compras de mercado assado. Consegui reduzir meu gasto com o mercado. Quando você vê, você fez uma redução grande anual. Então, é assim, tá bom, gente? Não só esse pouquinho, mas é pouquinho com pouquinho com pouquinho, que no fim vai dar um montão no fim do ano. E a dica número 8, pessoal, que é muito importante, né? Que eu deixei pra falar aqui pra vocês, é quando caiu o seu salário. Dani, como eu vou fazer? Isso aqui eu tô falando, gente, pra uma pessoa que ela não tem dívidas, né? No caso, se você está com dívidas, eu acredito que o plano aí é diferente, porque o foco principal é atacar as dívidas. Mas vamos supor que você tá sem dívidas e você quer montar uma reserva de emergência. Aí o que você vai fazer? Caiu o seu salário, você vai pegar a quantia que você quer guardar. Não importa, só posso guardar 100 por mês, vai ser 100. Posso guardar 50, vai ser 50. Tudo é melhor que nada, porque se você não guardar nada todos os meses, você sempre vai ter nada, você vai gastar até o último real da sua conta. Então vamos dar um exemplo bem básico, vai. Vamos supor que caiu o meu salário e eu guardo R$ 200. Aí eu vou pegar aquela outra planilha que eu já mostrei em vídeos anteriores e vou reservar o meu orçamento para minha alimentação da família, para minha saúde, que aqui pode envolver remédios, planos para exercícios físicos que você faça, ou até convênio médico se você pagar do seu bolso, né? Não sei se é da empresa ou como que funciona aí onde você mora. Aqui a gente paga o plano de saúde do nosso bolso, tá, gente? 100% do nosso bolso. A empresa não paga nada e aqui não existe SUS, então não tem choro. E é obrigatório, todo cidadão aqui tem que ter um seguro-saúde. Então, a gente reserva o orçamento da alimentação. Isso já vai ficar ali para eu gastar. Pagas as contas, né, de saúde e tal, faz o orçamento de medicações. Transporte, você tem que deixar um montante para o transporte que você vai usar no seu mês. Por isso que é importante você saber quanto você gasta com tudo. E também um orçamento para lazer, que é muito importante, porque senão vai prejudicar a nossa saúde mental, né, se você não tiver lazer. Então, assim, tá fechado, ó, seu salário já tá distribuído em 5 áreas importantes. Me coloquem aqui se você achar que tem uma outra área que é muito importante. Eu não coloquei assim, por exemplo, vestimentas, essas coisas, porque eu costumo tirar isso, é uma coisa muito eventual, né? Não é todo mês que eu tô comprando roupa, que eu tô comprando sapato. Aqui a gente quando a gente precisa e aí eu tiro da minha reserva. Agora, por exemplo, manutenção de carro, tudo isso sai da reserva. Agora, me deixem aqui se vocês acham que tem alguma área que é super importante ter um orçamento todo mês. Então, gente, é isso, guardar antes de gastar, porque vamos supor que eu não reservei esses R$ 200. Aí vai passando o mês, eu fiz compra de mercado, eu fiz tanto, eu vou ver, ai, tá sobrando R$ 200 aqui na minha conta. Aí, já eras.
Alguém te convidou pra sair, você vai, ou você vai, vamos pedir uma pizza, pessoal, aquele dinheiro já foi. Agora, se você guardou antes de começar, assim que caiu o seu salário, você vai esquecer, você vai fingir que não existe mais esses R$ 200. E assim você vai formando a sua reserva de emergência pouco a pouco, tá bom, pessoal? E é muito importante você já deixar esse dinheiro reservado. Por exemplo, tem gás também, tá, gente? E tem todas as contas. Isso daqui é só o que é variável, tá, gente? Que eu coloquei. Porque, por exemplo, ó, tem coisas que você não vai poder fugir. Luz, água, internet e tal. Isso daí é fixo, né? Então, você vai cair o seu salário, você já paga. Agora, remédios pode ser variável, transporte pode ser variável, você vai gastando ali aos pouquinhos, né? Alimentação é variável, então por isso que eu pus assim, pra você ter em mente, tô gastando quanto em alimentação pra minha família aqui por mês? É R$ 2.000? Então esses 2.000 eu já vou ter que deixar separado pra eu ir gastando durante o mês. Tô gastando quanto com transporte? Muitas vezes a gente nem sabe, né, quanto a gente gasta com transporte. Tô gastando R$ 1.000 de transporte, esses 1.000 não vou mexer até o meu próximo salário. Senão vai cair o meu próximo salário e eu não vou ter, né? Tô gastando quanto com lazer? Quanto que eu me permito, eu e a minha família, gastar com lazer esse mês? Tá bom, gente? Então, eu espero muito que mais esse vídeo vocês tenham gostado. Logo, logo eu venho mais. Tô reunindo aqui, matutando mais diquinhas pra vir passar pra vocês. Muito obrigada pelos comentários lindos que vocês estão deixando aqui. Gente, eu leio todos. Se porventura tem alguma vez que eu tô muito corrida, tal, que nem agora voltei, já voltei a trabalhar, tal, eu leio. Mas pelo menos ler, eu leio. E se às vezes eu tô assim em algum lugar, dá tempo, a internet tá boa, eu vou dando um coraçãozinho. Mas pelo menos ler, saibam que eu li, tá bom? Todos os comentários. Então, muitíssimo obrigada. Eu tô muito feliz porque esses vídeos, assim, eles estão saindo da bolha, não são só os inscritos do canal que estão assistindo, tá vindo muita gente de fora também, e isso me deixa, assim, muito feliz, é sério mesmo, gente, porque quando eu vejo alguma pessoa falando assim, nossa, eu consegui economizar tal coisa devido ao seu vídeo, nossa, eu consegui guardar um dinheirinho aqui devido ao seu vídeo, isso é uma satisfação enorme, gente, que não tem preço, tá bom? Então, um grande beijo no coração de todos, ótimas economias e a gente vai se ver logo mais no próximo. Bom, gente linda, muitíssimo obrigada por você ter assistido mais esse vídeo até o final. E agora eu te convido a assistir um desses dois aqui que você ainda não tenha assistido. E muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui me visitar. Até o próximo!